Olá pessoal, meu nome é Guilherme Orlandini, eu sou professor na FATEC Ourinhos e também coordenador de estágios. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, em resumo, como funciona o estágio obrigatório aqui na FATEC Ourinhos. O estágio obrigatório ele é regulamentado pela Lei 11.788, uma lei federal que estipula que instituições de ensino superior devam contemplar em sua grade curricular o estágio obrigatório. Então, essas regras elas não são determinadas pela FATEC. Existe uma lei que dá amparo ao estágio obrigatório. Dentro da FATEC nós temos algumas portarias, né, para adequar algumas situações do estágio obrigatório à nossa realidade, mas a lei federal é que rege o funcionamento, né, geral do estágio obrigatório. O objetivo do estágio obrigatório é que o aluno tenha uma experiência na área de atuação do seu curso. Essa experiência com certeza conta muitos pontos positivos no currículo do aluno. Durante uma entrevista de emprego, quando o entrevistador pergunta qual a sua experiência, você pode utilizar, né, o estágio como essa experiência. Né? Então, há uma importância grande aí no estágio obrigatório. Nos projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela FATEC Ourinhos, é previsto o estágio obrigatório a partir do terceiro ciclo para curso na modalidade EAD e a partir do quarto ciclo para os demais cursos. Os mesmos projetos pedagógicos determinam que haja uma carga de 240 horas mínimas para o cumprimento do estágio obrigatório. Essas horas elas podem ser cumpridas todas em um único semestre, se o aluno assim desejar, mas também podem ser cumpridas divididas ao longo dos semestres. Né? Então, o aluno ele pode cumprir uma X horas de estágio em um semestre, uma outra quantidade no outro semestre. Né? Então, essa carga ela pode ser dividida. O aluno não é obrigado a começar a estagiar logo no quarto ciclo. Né? Embora nós recomendemos isso, porque já vai agilizar todo o processo. Né? Muitas vezes o aluno já pode eliminar essa pendência logo no quarto semestre, mas isso pode ser feito também a partir do quinto semestre ou do sexto semestre. É importante ressaltar que o estágio obrigatório é uma disciplina como qualquer outra no curso. Uma vez que essa disciplina não seja concluída, o aluno ele não cola grau. Tá? Então, aí a importância de você concluir essa disciplina. E é necessário que você, a partir do momento que vai começar o estágio, que você faça a matrícula no SIGA, também para constar já para nós e para nós podermos lançar a sua nota ao fim do cumprimento do estágio. Por lei, o aluno não pode cumprir mais do que 30 horas semanais de estágios. Ele não pode, em um dia, por exemplo, cumprir mais do que 6 horas. O máximo por dia que pode se cumprir são 6 horas de estágio. Muitos alunos questionam se eles podem fazer estágios aos sábados, aos domingos, aos feriados. Não é recomendável, salvo algumas exceções, né, de alguns trabalhos específicos, mas nesses casos isso tem que estar escrito, está por escrito no seu planejamento de estágio, no termo de compromisso, e o empregador também deve oferecer uma declaração para cada dia trabalhado, que foi um sábado, foi um domingo ou foi um feriado. Para casos de alunos que já trabalharam na área ou possuem empresa, nós temos o processo de equivalência.
onde o aluno vai comprovar, por meio de uma documentação que eu vou explicar a seguir, que ele já tem experiência na área, não sendo necessário, então, ele realizar o estágio obrigatório. É importante ressaltar que essa sua experiência, ela só vale a partir do primeiro semestre que você está matriculado aqui na FATEC Ourinhos. Ou seja, se você já trabalhou na área ou se você teve empresa num período anterior ao seu ingresso na FATEC, essa experiência não conta por lei no processo de equivalência. Para entrar com o pedido de processo de equivalência, algumas documentações são necessárias, como uma cópia da sua carteira de trabalho ou uma cópia do CNPJ da sua empresa. E essa experiência ela tem que ser no mínimo por 3 meses. Se você trabalhou menos que 3 meses, então você precisa entrar com o estágio obrigatório normal. E as atividades também relacionadas a essa experiência têm que estar ligadas diretamente com o seu curso. E a partir do momento que você faz a entrega dos documentos de equivalência, esses documentos são avaliados e as atividades que constam nesses documentos são avaliadas também por um grupo de professores que vão analisar se as atividades que você descreveu elas são compatíveis com a área de atuação do seu curso. Os documentos necessários para entrar com o pedido de equivalência são uma cópia da carteira de trabalho, se você for registrado, né? Ou se você foi registrado por um período, xerox autenticada, tá? Ou uma cópia do contrato social da empresa, quando você for proprietário de uma empresa, xerox autenticada e firma reconhecida das assinaturas. Uma comprovação do exercício da atividade, né, quando autônomo, esse documento ele é emitido pela Receita Federal. Documento em papel timbrado da empresa descrevendo as atividades exercidas e firma reconhecida das assinaturas. Esses modelos de documentos, todos, você encontra no site da FATEC Ourinhos, no link estágio, no sublink modelos de documentos. E nesse documento em papel timbrado da empresa com as atividades, deve constar as atividades que você realiza ou realizou na empresa. Ok? Em detalhes o que você fazia naquele momento lá, quais eram as suas atividades na empresa. E um outro relatório também em papel timbrado, contendo quais são as atividades que a empresa presta para o consumidor. Então, são 2 tipos de relatórios aí de atividades. Okay? Caso não haja um papel timbrado disponível, você deve colocar em detalhes no cabeçalho do relatório os dados da empresa. Nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço e todos os dados que você julgar pertinentes para a identificação dessa empresa. Após terminado o período de entrega dos documentos referentes ao processo de equivalência, nós fazemos a análise então desses documentos e em até 2 semanas nós divulgamos uma lista informando quais os pedidos que foram deferidos. No caso, é uma lista com o nome dos alunos e um resultado se deu equivalência total ou se deu equivalência parcial. No caso de equivalência parcial, o aluno ele precisa cumprir o restante das horas como estágio obrigatório. Todos os detalhes de como entrar com o pedido de equivalência você pode encontrar também no site da FATEC Ourinhos, no link estágio, no sublink normas. Lá você encontra um arquivo chamado Procedimento Padronizado de Entrega de Documentos,
E lá você encontra as instruções de quais documentos são necessários, como deve ser feito o preenchimento. Você encontra também no link modelos o protocolo que você tem que preencher para fazer o pedido de equivalência de estágio. Então, e outros detalhes também você pode encontrar no manual do estágio, que também está no link normas lá no site da FATEC Ourinhos. Vamos a mais detalhes do funcionamento do estágio obrigatório. Todo início de semestre é divulgado pela Central de Estágios um cronograma com as datas de entrega de documentos. A primeira entrega de documentos, ela é talvez a mais trabalhosa, porque a quantidade de documentos é maior. Então, nós sugerimos aos alunos que antecipem esse processo, não deixem para a última hora, porque a quantidade de documentos e detalhes é realmente razoável, ok? E quais documentos você precisa para dar entrada no estágio obrigatório? O primeiro documento que você vai precisar é o termo de compromisso de estágio. O termo de compromisso de estágio, ele é um acordo celebrado entre o estagiário e a empresa que está concedendo o estágio. O próximo documento é o convênio de estágio. O convênio de estágio, ele é um acordo de cooperação entre a empresa que está concedendo o estágio e a FATEC Ourinhos. Esse acordo de cooperação, ele não traz nenhuma obrigação da empresa conceder estágio sempre para alunos da FATEC Ourinhos. Ele é só um termo de cooperação entre as partes, certo? Muitas empresas já têm convênio com a FATEC Ourinhos, então você pode procurar lá no site fatecourinhos.edu.br, no link Empresas Conveniadas, e verificar se a empresa que você vai prestar o estágio ela já tem convênio com a FATEC. Se for o caso, você não precisa trazer esse documento de convênio de estágio. Um terceiro documento é a ficha de início de estágio. É uma ficha onde você vai colocar alguns dados sobre o início do seu estágio. Um quarto documento é o cadastro da empresa. É uma ficha simples com alguns dados cadastrais da empresa a qual você vai estagiar. Segue o mesmo modelo do convênio de estágio, ou seja, se a empresa já tem convênio aqui com a FATEC, provavelmente ela já tenha sido cadastrada aqui também. O aluno também precisa entregar o plano de estágio, onde você vai detalhar o planejamento de como você vai realizar esse estágio. E o último documento, que é o seguro de estágio. O seguro de estágio ele é um seguro contra acidentes pessoais. Para você realizar o estágio, obrigatoriamente você tem que ter esse seguro. Algumas empresas concedem esse seguro para o estagiário. Quando for o caso da empresa não conceder, nós sugerimos que o aluno contrate esse seguro. Não é um seguro caro, é um seguro com valor bem acessível. Várias instituições financeiras e seguradoras fornecem esse seguro. Nós recomendamos que você contrate o seguro, se for o caso, o seguro mais básico. O seguro mais simples que houver, ele já cobre essa situação aí do estágio. Fiquem atentos porque algumas instituições, quando o aluno vai contratar o seguro, eles oferecem vários benefícios, né? E muitas vezes cobram por mensalidades. Não é necessário. Você pode adquirir uma taxa única e um seguro e ele valer por praticamente todo o seu estágio. Tá? Então, esses são os documentos necessários. Os preenchimentos desses documentos, a forma de você preencher, são detalhadas no documento de regras que nós deixamos disponíveis no site da FATEC Ourinhos. Né? Então, lembrando, link estágio, link normas, link procedimento padronizado de entrega de documentos. Você tem os detalhes de como você vai preencher
esses documentos. E também, no mesmo link estágio, você encontra os modelos. São modelos prontos desses documentos que eu mencionei anteriormente, e os quais você só tem que preencher os espaços vazios, né? E esse preenchimento deve ser digital, não deve ser preenchido à caneta. Os documentos, eles devem ter todas as suas páginas rubricadas, exceto aquelas páginas que já contêm uma assinatura. Lembrando que o documento de convênio de estágio, ele precisa ter assinatura de 2 testemunhas. Não é aceito o documento que contenha somente uma página com assinatura. Então, muitas vezes o aluno ele imprime um documento e de repente a última página ela contém só a assinatura, né, do responsável pela empresa ou do aluno, né? As páginas que têm assinaturas elas têm que ter pelo menos alguma cláusula por escrito. Você não pode entregar um documento que tem uma folha só com assinatura. Okay? Quando a empresa ela não possuir um papel timbrado, é importante que você, ao menos, coloque no cabeçalho do documento todos os dados da empresa, a razão social, CNPJ, endereço, para identificar, então, esse documento. Os principais problemas de preenchimento de documentos de estágio que nós observamos na central de estágio estão relacionados por exemplo, na ficha de início de estágio, onde o aluno vai colocar o semestre que ele está fazendo o estágio e o turno, ele coloca só o semestre, coloca lá quinto semestre, sexto, esquece de colocar o turno, se é noturno, se é matutino, né? Isso é importante para o nosso controle. Está relacionado também, esses problemas estão relacionados a datas, então o aluno coloca uma data de início de estágio em um documento e em um outro documento ele coloca outra data. Então as datas elas têm que estar coerentes entre si nos diferentes documentos, como a ficha de início, como o termo de compromisso. Essas datas têm que estar coerentes entre si. No momento da assinatura também desses documentos, onde muitas vezes é colocado o carimbo da empresa, o carimbo do supervisor do estágio, é importante você colocar a identificação do supervisor. Se no carimbo dele não consta o RG, você deve, após o carimbo, colocar logo embaixo o número do RG, né? Ou o nome, se for o caso, desse supervisor. O convênio de concessão, né, que deve ser assinado por 2 testemunhas, então muitos alunos tentam entregar esse documento e esquecem dessa assinatura. Ok? E esses detalhes, pessoal, acaba acontecendo que o aluno ele se dá conta no último dia de entrega de documentos. E isso é um problema, porque daí o aluno perdendo o prazo, ele não faz o estágio naquele semestre. Tá? Então, nós pedimos encarecidamente para vocês que não deixem para a última hora. São muitos detalhes nos documentos que têm que ser observados e se você perdeu a data, não há o que fazer. Tá? Você perdeu aquela oportunidade de concluir o estágio naquele semestre. Existe uma portaria, inclusive aqui da FATEC Ourinhos, determinando sobre o cumprimento das datas. E isso acontece com bastante frequência, infelizmente, né? O aluno às vezes deixa para aquele último dia para ele entregar o documento e no último dia tudo acontece de errado, né? Ou o aluno acaba esquecendo o documento em casa, ou então ele foi até o seu supervisor pedir assinatura, mas o supervisor estava viajando, foi imprimir o documento, a impressora deu problema. Então, não deixem para a última hora. Comecem o preenchimento desses documentos, de preferência uma semana antes da data final de entrega desses documentos. Porque aí você vai ter tempo hábil para, de repente, trazer esses documentos na central de estágios, tirar alguma dúvida de preenchimento,
enfim, você vai evitar problemas futuros. Então, nós temos que ser bastante rigorosos com relação às datas de entrega, porque o volume de documentos é muito grande e nós temos prazos para cumprir nas conferências desses documentos. Então, perdeu data, pessoal, infelizmente, só no semestre seguinte que você vai poder entrar com a documentação novamente. Muita atenção com relação às datas, não deixe para a última hora. Após a entrega dos documentos, nós começamos a fazer as conferências dos mesmos, em seus mínimos detalhes, e então nós divulgamos uma lista de pendências. A lista de pendências, ela vai constar os nomes daqueles alunos que entregaram a documentação com as assinaturas, né? Mas que algum detalhezinho ali não está de acordo. E o aluno deve então fazer a correção e entregar esses documentos em uma data estipulada. Essa data estipulada ela não pode ser ultrapassada. Então você deve estar sempre atento para observar se o seu nome não saiu na lista de pendências após uma entrega de documentos, ou dos documentos iniciais, ou dos relatórios intermediários. E se o seu nome saiu nessa lista de pendência, você deve se dirigir até a central de estágio e observar o que estava errado com a sua documentação, para que você corrija em tempo hábil. Como eu disse anteriormente, é colocada uma data para entrega dessas pendências resolvidas. Se você perder essa data, você também reprova na disciplina de estágio obrigatório e precisa se matricular no semestre seguinte. Embora haja uma lista de pendências, essa lista de pendências ela é indicada para o último caso de alguma falha que foi observada depois da entrega. Ou seja, o aluno não pode solicitar entregar esses documentos para ele já sair numa lista de pendências depois, ou seja, entregar com alguma falha que ele sabe que existe. Entregar faltando assinatura, ok? Então, essa lista de pendências ela é sujeita à nossa avaliação. Okay? Se no momento da entrega do documento, a pessoa que estiver te atendendo na central de estágio já observou que houve uma falha no preenchimento, você vai voltar com a documentação e você vai ter que arrumar. Né? E se foi no último dia e não houver tempo hábil para você arrumar, infelizmente, não há o que fazer. Ok? Além da entrega inicial de documentos, aqueles 6 documentos que eu mencionei anteriormente, né, o convênio de estágio, a ficha de início de estágio, o termo de compromisso, o cadastro da empresa, o seguro de estágio e o planejamento de estágio, durante o semestre, o aluno deve entregar os relatórios de atividades. Que são referentes às atividades que ele está realizando no estágio. O modelo desses relatórios você também encontra no site da FATEC Ourinhos. E nesse modelo você deve então detalhar as atividades que você está realizando no estágio e deve constar a assinatura do seu supervisor na empresa. É importante, pessoal, frisar que essas atividades obrigatoriamente têm que ter relação direta com o seu curso, tá, ok? Então, não vale, por exemplo, situações assim que até que nós já tivemos presenciando. O aluno, na hora de entregar um relatório, ele coloca como atividade atender ao telefone. A atividade atender ao telefone não é uma atividade, por exemplo, de TI ou de agronegócio. Né? Então, você tem que detalhar o que é esse atender ao telefone. Você está prestando um suporte técnico? Então, detalhe, tá? Outras atividades que não valem, por exemplo, o aluno coloca que ele está fazendo digitação de documentos. Digitação de documentos, você não precisa estar fazendo um curso de TI para fazer a digitação de documentos. Então, tem que ser atividades relacionadas ao núcleo do seu curso. Essas atividades elas são avaliadas por nós, da central de estágio.
E também, no caso do curso de agronegócio, temos um professor específico para fazer a avaliação dessas atividades, né, para observar se elas realmente têm relação direta com o curso. Então, é importante frisar isso porque vamos imaginar o seguinte, no curso de TI, por exemplo, nos cursos de TI, nós temos a disciplina de inglês. E aí, o aluno ele está fazendo um estágio no qual ele dá cursos de inglês. Não está ligado diretamente ao núcleo do curso. O curso, por exemplo, de jogos digitais, o curso de ADS, ou o curso de segurança, o aluno não está se formando para ser professor de inglês. Né? Isso se aplica também à matemática, né? a secretariado, a cursos que tem alguma coisa relacionados à secretaria, enfim. Okay? Então, essas atividades elas são sujeitas à nossa avaliação. Okay? Detalhem as atividades. É importante vocês detalharem o que vocês estão fazendo, né, com um nível de detalhes que a gente possa ter uma ideia melhor do que você realmente está fazendo lá. Com relação a esses relatórios, basicamente você vai entregar ao decorrer do semestre 3 relatórios. Relatório inicial, intermediário e o final. Após a entrega desses 3 relatórios, né, lá no final do semestre, você precisa também, além da entrega do relatório final, entregar uma avaliação no seu supervisor. É um documento onde o seu supervisor avalia como foi o seu estágio. Ele vai dar a percepção dele com relação ao seu proceder no estágio. Esses documentos você também encontra no site da FATEC Ourinhos, os modelos prontos. Muitas vezes acontece do aluno, durante o seu período que ele está estagiando, antes de concluir as horas, ele mudar de empresa. Às vezes isso acontece. Tá? Nesses casos, as horas que ele realizou, elas podem ser aproveitadas, mas ele deve entrar com uma nova documentação. Ou seja, todos aqueles 6 documentos que eu mencionei anteriormente, ele deve preencher novamente. Ele deve entrar com outro pedido de estágio com esses novos documentos. Cursos de extensão não são computados como estágio. Muitas vezes os alunos me perguntam, professor, eu estou fazendo um curso de programação em Java. Estou fazendo um curso numa empresa X, estou fazendo um curso de redes. Isso não conta como horas de estágio. Professor, eu procurei por estágio, não encontrei em nenhuma empresa. Existe alguma outra forma de eu cumprir esse estágio obrigatório? Sim, a FATEC Ourinhos ela oferece, por intermédio da APAM, que é a Associação de Pais e Mestres, ela oferece alguns estágios, só que são estágios não remunerados. No caso, esses estágios eles são supervisionados por professores aqui da FATEC. Então você pode entrar em contato com alguns professores e perguntar se eles têm algum projeto que eles coordenam aqui na FATEC Ourinhos que possa contar como estágio. Vários professores têm esse papel de supervisão de estágio aqui. Esse estágio você vai cumprir na FATEC mesmo, tá? Em dias e horários que você estipulados por você em acordo com o seu supervisor, com o seu professor supervisor. E nesses horários, nesses dias que você determinou no seu planejamento, você deve vir aqui à FATEC Ourinhos para cumprir com essas atividades estipuladas pelo seu supervisor. Uma outra situação que ocorre muitas vezes é do aluno, ele já está trabalhando numa empresa, mas é uma empresa que é fora da área de atuação
do curso dele. Se essa empresa, ela de repente ela trabalha, vamos imaginar, no ramo de alimentos, mas dentro dessa empresa há atividades de TI, ou seja, você pode exercer atividades de TI ou de agronegócios ou de gestão empresarial dentro dessa atividade, dentro dessa empresa, você pode considerar isso como estágio obrigatório. Okay? Isso acontece com bastante frequência em empresas que a atividade fim dela não é de TI ou não é de agronegócios ou gestão empresarial, mas ela tem atividades lá dentro que são relacionadas a isso. Então, é possível você integralizar o estágio dessa maneira. Okay? Agora, é importante ressaltar também o seguinte: há casos em que o aluno trabalha numa empresa que não é da área do curso dele, mas que ele também não realiza atividades que são do curso. E aí, há situações em que o aluno não pode deixar esse trabalho dele, obviamente por questões financeiras e outras, mas ele quer realizar o estágio. Ele pode realizar o estágio em um outro período, se for o caso. Então, ele pode trabalhar num período e realizar esse estágio em um outro período, se assim for possível para ele. Alguns alunos também perguntam se eles podem fazer mais de um estágio no mesmo semestre. Estagiar em mais de uma empresa. Isso é possível desde que esse estágio seja em períodos diferentes. Então, você faz um estágio em um período do dia, diurno, né, ou noturno, numa empresa, e em outro período em outra empresa. Sempre lembrando que a soma das horas desses estágios não pode ultrapassar 6. Então, por exemplo, se você pode fazer 3 horas de estágio numa empresa e 3 horas na outra, em períodos diferentes, né? Separando um período matutino, um período vespertino ou noturno, né? Para você fazer. Okay? Você não pode, então, por exemplo, eu vou cumprir 6 horas de estágio numa empresa e 6 em outra. Isso não é possível. Professor, eu gostaria de fazer um estágio já no começo, já durante o meu ingresso aqui na faculdade, no primeiro, segundo ciclo, eu posso? Você pode fazer esse estágio, só que ele não conta como estágio obrigatório, ele não vai integralizar as 240 horas que você precisa. Nós chamamos esse tipo de estágio não obrigatório. Então, o aluno cumpre o estágio, né, em alguns casos remunerado, e ele não vai integralizar as horas, ou seja, quando chegar no quarto, no quinto ou sexto semestre, ou até no terceiro, no caso da modalidade EAD, ele vai precisar cumprir essas 240 horas. O estágio precisa obrigatoriamente ser remunerado? Não. Cada empresa atua de uma forma nessa questão. Há empresas que dão estágios remunerados e há empresas que não dão estágios remunerados. E também o valor é estipulado pela própria empresa. No caso, a FATEC Ourinhos ela não tem intervenção nenhuma com relação a isso. Fica a cargo totalmente da empresa. Bom, pessoal, então eu apresentei para vocês alguns detalhes aí sobre o estágio obrigatório, sobre o processo de equivalência de estágio, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, você pode procurar mais detalhes no site da FATEC Ourinhos, lá no link estágio, no sublink normas, principalmente nos documentos manual de estágio e no documento procedimento padronizado de entrega de documentos. Você também pode nos procurar na central de estágio, aqui na FATEC Ourinhos, para esclarecer dúvidas. Ou você pode mandar um e-mail para nós com a sua dúvida no endereço estágio@fatecourinhos.edu.br.